Bom dia, rapaziada! Tudo bem com vocês? Galera, as atividades de hoje são referentes aos dias 16 e 17 de outubro e correspondem às páginas 40, 41, 42 e 43 da nossa apostila, tá bom? Elas vão abordar um pouquinho o assunto do sistema digestório que a gente estava falando, né, que a gente viu na aula anterior. Beleza? E aí é o seguinte, primeira pergunta, 158 aqui que a gente já tem na nossa página, é bem direta. Um dos órgãos responsáveis pela maior parte da digestão dos alimentos é o estômago, o pâncreas, o pulmão ou o fígado. Pessoal, é também um dos principais órgãos do sistema digestório, né, que é o sistema responsável pela digestão da comida. Na sequência nós temos um texto cujo título é o seguinte: A Dura Jornada do Sanduíche, de um sanduíche. E aí vai começar falando que a boca avança sobre o sanduíche, os dentes cortam o pão e rasgam o recheio, a mordida marca a largada do percurso que o alimento fará por um tubo de cerca de 9 metros, e assim vai. Vai falar de todo o processo, todo o caminho que o sanduíche passa. E aí na sequência nós temos algumas perguntas. A primeira delas, 159. O texto se refere ao processo. Que processo? O respiratório? O digestivo? O circulatório ou o imunológico? Qual desses processos aí, pessoal, diz respeito a essa alimentação, o ato da gente se alimentar? Os dentes cortam o pão e o recheio. Com essa frase, a autora fala de... Ou seja, pessoal, quando a autora está falando ali, os dentes cortam o pão e o recheio, ela está falando do quê? Letra A, mordida. B, paladar. C, evacuação. Ou D, absorção. Questão 161. O período de tempo de 12 a 14 horas percorrido pelo sanduíche é o tempo da deglutição, da digestão, circulação do sangue ou eliminação das impurezas. Esse tempo todo, 12 a 14 horas. Essa informação a gente consegue observar ali no texto, né? Bem específico, né? Questão 162. No final da jornada do sanduíche, constata-se que ele contribuiu para matar o indivíduo, alimentar o indivíduo, adoecer o indivíduo ou adormecer o indivíduo. É uma questão bem simples, bem fácil, né? Questão 163. Na reta numérica abaixo, a letra que representa o tamanho aproximado do tubo digestivo é... Pessoal, lembra o tamanho do tubo digestivo? A gente tem essa informação lá no nosso texto. E aí a gente tem na reta numérica as marcações de 1, 6, 12 e aí algumas letras. A gente tem que identificar o tamanho do tubo digestivo e olhar qual letra está mais próxima do tamanho desse tubo digestivo. A letra A, a letra B ou a letra C. Iniciando a página seguinte, a gente tem um para pensar ali, uma curiosidade, vamos dar uma olhadinha. No seu dia a dia, você se preocupa com a alimentação? Você já reparou nas embalagens dos alimentos? Que informações elas nos trazem sobre o alimento que vamos consumir? E aí vem em seguida o textinho com as questões, tá? Durante o almoço, mastigamos os alimentos com calma. Isso contribui para que o alimento seja reduzido a pedaços menores, contribuindo com a digestão. Quando o alimento chega ao estômago, ele é digerido, depois absorvido no intestino e vai para o sangue, que faz a distribuição por todo o corpo. Todo esse processo alimentar é chamado de nutrição, absorção, degustação ou fermentação. Pessoal, a gente consegue imaginar essa resposta só pelo esse textinho aqui, né? 165. Observe o infográfico e responda. Aqui, pessoal, infográfico é esse texto aqui, composto por imagem e informações, né? A gente tem uma maletinha de lanche, tem aparentemente um iogurte, uma fruta, um suco, um sanduíche, né? E aí tá dizendo ali algumas informações, trazendo algumas informações ali. E aí, ao lado nós temos algumas perguntas. Pergunta A, qual é o título do texto?
B. Qual é o tema? Do que se trata esse texto, esse infográfico? Letra C. Segundo texto, o que devemos levar para lanchar na escola? Letra D. O que não devemos levar para o lanche? E letra E. Por que se deve adicionar carboidrato no lanche? Aí, olhando para o mesmo infográfico, tem a pergunta 166. Quem é o provável leitor do infográfico? Quem que provavelmente vai ler esse texto, pessoal? Os avós de crianças que vão para a escola? As crianças em idade escolar? Os responsáveis de crianças que levam lanche para a escola? Ou aos amigos que estudam na mesma escola? Para quem que é esse texto? Iniciando a página 42, a penúltima página do nosso exercício aqui, nós temos a pergunta 167, ainda sobre o infográfico. O infográfico tem o objetivo de indicar os lanches que são oferecidos nas escolas, os lanches que são gostosos, que devem ser levados para escolas, os lanches saudáveis que devem ser levados para o lanche da escola, ou os lanches que engordam, que são os preferidos dos alunos. Aquele texto é sobre o que? Trata de qual tipo de lanche? E aí a gente assinala a alternativa correta. A mãe de Pedro comprou alguns produtos para preparar o lanche escolar dele. Observe as figuras abaixo. Aí tem suco, tem sanduíche, tem um monte de coisa. Aí a pergunta 168 diz o seguinte: quantas opções diferentes de lanches Pedro terá para levar para a escola, combinando um suco, um sanduíche e um bolo? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entender quantos tipos de lanche tem ali. Tem suco, tem sanduíche e tem bolo. A gente vai fazer aqui uma multiplicação. A gente encontra a combinação por meio da multiplicação. Então a gente vai multiplicar a quantidade de suco pela quantidade de sanduíches pela quantidade de bolo. Questão 169. Gabi utilizou copos de 200 ml, ou seja, 200 ml, para servir suco de laranja aos amigos. Assinale a alternativa que indica quantos copos iguais a esse ela encherá com 1000 ml desse suco. Ou seja, 1000 ml, pessoal, ela consegue encher quantos copos? 2 copos, 3 copos, 5 copos ou 7 copos? Questão 170. Um grupo de crianças tomou 25 copos de 200 ml de suco. Quantos litros de suco essas crianças tomaram? Pessoal, 25 copos de 200 ml dá quantos ml? Primeiro vamos tentar identificar isso. Vamos tentar achar quantos ml dá. Então a gente vai fazer o seguinte: são 25 copos, então são 25 vezes que alguém tomou 200 ml. Então aí, fazendo essa conta, a gente encontra a quantidade de ml. E aí, a cada 1000 ml a gente tem 1 litro. Então aí a gente consegue identificar quantos litros foram. E aí assinala a alternativa correta. Letra A, 2 litros, 3 litros, 5 litros ou 7 litros? Questão 171. É quase o número da casa da bruxa do 71, da dona Clotilde, da turma do Chaves, né, pessoal? Vamos lá ver como é que é essa questão. Dona Clara está fazendo bolinhos de 60 gramas cada um para vender na cantina. Quantos desses bolinhos ela fará com 1 kg e 200 gramas, né, de massa? Ou seja, com 1,2 kg. Ela fará 20 bolinhos, 50 bolinhos, 72 bolinhos ou 200 bolinhos? Pessoal, veja só. Uma maneira bacana de se encontrar essa resposta, de fazer, é transformar o quilograma em grama. Então 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. E esse 0,2 é 200 gramas. Então a gente aqui já identifica que tem 1200 gramas de massa de bolinho, né? E se cada bolinho tem 60 gramas, quantos bolinhos ela fez? Então dá pra gente dividir. Pega esse 1200 e divide por 60, que é o valor, é o peso de cada um. O resultado é a quantidade de bolinho, tá? Questão 172. A diretora de uma escola municipal de Foz do Iguaçu fez uma pesquisa sobre qual fruta era a preferida dos alunos.
Cada criança escolheu uma das 4 frutas que comeram na hora do lanche. Analise o gráfico abaixo sobre a votação das crianças e responda as questões. Veja, nós temos aqui o número de crianças, né, 10, 20, 30, 50, né, até chegar lá no 150. E aí a banana, mais ou menos ali 150 crianças disseram que gostam de banana. Ali 100 disseram que gostam de maçã, pera, vem na sequência, e laranja. A pergunta quer saber o seguinte, aí vem algumas perguntas. Letra A, quantas crianças participaram da pesquisa? Pessoal, para eu saber quantas crianças participaram da pesquisa, eu tenho que somar a quantidade de crianças que responderam, né? Quantas responderam banana, maçã e assim por diante, todas elas, tá? Questão B quer saber quantos votos cada fruta recebeu. Quantos votos recebeu a banana? Quantos votos recebeu a maçã, pera e laranja? Letra C, quantas crianças não têm predileção pela banana? Ou seja, quantas crianças não votaram na banana? Precisar somar aqui alguns valores. Letra D, qual a diferença entre a fruta mais votada e a menos votada? Qual que foi a mais votada? Banana, teve quantos votos? E laranja, quantos votos teve laranja? E aí, pessoal, para encontrar a diferença, a gente faz aquela continha marota de menos, né? Pega um valor maior e diminui o valor menor, e aí a gente encontra a diferença. Letra E, de acordo com o gráfico, podemos afirmar o quê? O que dá para afirmar de acordo com o gráfico? O número de alunos que preferem maçã é o equivalente, ou seja, é o mesmo número daqueles que preferem laranja. Isso é verdade? Letra B, 150 crianças participaram da pesquisa. Foram 150 crianças que responderam? Letra C, o número de alunos que preferem banana é o triplo de alunos que preferem pera. Ou seja, se eu pegar o número de alunos que preferem pera e multiplicar por 3, dá o número de alunos que preferem banana. E D, a metade dos alunos gostam de maçã. Ou seja, pegar a quantidade total de pessoas que votaram, a metade vai dar o número de maçã? De alunos que gostam de maçã? 173. Penúltima questão. A diretora de uma grande escola ganhou 2,5 unidades de milhar de frutas. Ou seja, 2 unidades de milhar é o quê? E 5,5 é metade de uma, né? 2 unidades e meia. Então, quanto que dá isso? E distribuiu 1,5 unidade de milhar, ou seja, 1 unidade e meia de milhar no período da manhã. Quantas unidades de frutas sobraram para distribuir no período da tarde? Certo? Aí a gente só vai ter que identificar quanto que é esse 2,5 unidades de milhar e 1,5. E aí subtrair que a gente encontra a resposta. A diretora, questão 174. A diretora fez suco para os alunos do primeiro ano. Ela fez 4 litros e distribuiu em jarras de 500 ml. Quantas jarras ela encheu? 4 jarras? 6 jarras? 3 jarras ou 8 jarras? Pessoal, são essas as atividades aqui do dia 16 e 17 de outubro. Qualquer coisa, estamos no grupo para tirar as dúvidas. E é isso aí. Fiquem bem e forte abraço.